aqui na NAA, né? Nova Almeida Atualizada, que é a versão que a gente tem utilizado sempre quando estamos falando para a igreja. Vocês acharam aí? Romanos 10? Vamos ler? Eu vou ler aqui e vocês prestem atenção. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Lembraram aí, semana passada? Vamos fazer um review aqui, né? Uma recapitulação rápida para a gente dar continuidade. A primeira coisa que foi falada, se vocês se recordam, é a respeito do zelo sem conhecimento, né? Que do versículo 1 ao 4 é isso que Paulo está tratando, né? Eles conheciam, tinham zelo, né? Ele orava para que Deus salvasse todo Israel, né? Ele coloca aqui, né, que o desejo do meu coração é minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho que eles têm zelo, mas o zelo, qual era o zelo dele? Eles estavam zelosos da lei, né? E achavam que alcançariam a justiça no cumprimento da lei. Mas ele fala aqui mais adiante, né, que desconhecendo a justiça de Deus e procurar estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Cristo é a nossa justiça. Ele cumpriu a justiça no nosso lugar, para que nos tornássemos justos como o Pai é justo. Amém?
Então isso ficou claro, vocês lembraram disso? O Pacheco destacou isso bem, né? Mas depois ele fala, né, com o coração e a boca, né, que fala que para sermos justos é necessário duas coisas, vocês lembram? Quais são as duas coisas que está aí do versículo 5 ao 10? Tem a ver com dois órgãos, né? Ele usa a metáfora de dois órgãos do nosso corpo. O que é? Você tem que como? Crer e confessar com a boca. Então, todo aquele que crê no coração e confessar com a boca, né? Então, assim, o confessar é consequência de algo que já aconteceu internamente, né? Coração não é o órgão, né? Exatamente o órgão, coração aqui, o que bate, né? Que se não bater a gente morre. O coração aqui é todo ser, né? O judeu tinha essa forma de se expressar quando queria falar, né, do todo, né? Ele falava da parte, mas querendo significar o todo. É o todo, né? Quando você crê, né, com todo teu, né, o teu ser, né, com mente, com corpo, com tudo. Quando você crê, a consequência é você confessar. Então ele fala bem sobre isso, né? E Moisés, né, lendo o texto aqui, né, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei, né? Se você cumprir toda a lei, você vai, né? Se você quer viver pela lei, você tem que cumprir a lei. Mas aí ele fala depois da outra justiça que vem de Cristo, né? Que vai do versículo 6 até o finalzinho aqui. Então se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Lembraram? E por final, né, ele citou aquela questão do 11 ao 13, né? Todo que, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. E todo aqui, quem é todo? Judeus e gentios. Essa é a conversa de Paulo desde o início. Ele está falando da salvação que veio para os judeus, mas a intenção de Deus não era que fosse só para os judeus. Os judeus foram aquele povo escolhido para proclamar isso. Certo? Então, assim, né, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aí chegamos hoje. A partir dessa fala aqui de Paulo, né, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a fazer perguntas. Paulo é bom de fazer perguntas. Ele começa, tá bom, todo aquele que crê será salvo. Aí ele começa. Aí ele começa a fazer um monte de perguntas. Eu quero que você me ajude a responder. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se eu não crio, eu não posso invocar, né? Lembra a lógica anterior dele? Crê no coração, né, e confessa com a boca. Então, como é que vão invocar aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se não ouviu, ele não pode crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Para ele ouvir, alguém tem que pregar. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Me ajuda aí. Me ajuda a responder essas perguntas. O que vocês entendem quando Paulo começa a fazer essas perguntas? O que ele está querendo destacar? O que ele está querendo colocar em evidência? O que vocês acham ali? Está escrito ali, ó, só falar. Você vê como é que Paulo ele é coerente? Isso aqui, né, estava lá no meio do ministério dele. Mas no final do ministério ele continua falando a mesma coisa. Foi, né, 2 Timóteo 4,
de 1 a 5, que nós, né, foi a mensagem que nós trouxemos aqui na semana passada. A necessidade, né, premente, imperiosa, necessária da pregação do Evangelho, do evangelismo. Então, Paulo tem essa preocupação, né? Que fala assim, poxa, como que eles vão crer se não há quem pregue? Mas isso faz parte, né, de um discurso que ele está fazendo aqui, né, durante todo esse capítulo. Então, assim, o destino final do crente, né, é crer. Mas, para crer, tem que ter o contato com a mensagem. Né? E a origem dessa missão, né? Quem foi que nos deu essa missão? A gente pode colocar, essa aí é a engenharia reversa, né? Invocar exige conhecimento prévio e fé no nome de Cristo. Crer depende inteiramente de ouvir a mensagem. Crer nos fatos acerca de Jesus que estão incluídos em seu nome. Ouvir requer um proclamador público, repetiu ali, né? Pregar, impossível sem um comissionamento. Então a gente entende isso, né? Cristo, ele comissionou vários primeiros apóstolos, né? Apóstolos têm um significado de representante, né? De enviado, essa palavra, né? E nós usamos muito essa palavra hoje quando a gente se refere a missionários, né? Os missionários são enviados, né? Se a gente fosse usar aí a essência da palavra, missionário e apóstolo têm o mesmo significado. Agora, os apóstolos que conviveram na época dos apóstolos, né, esses têm uma característica diferente que a gente já falou aqui antes. Né? Tá certo? Então, tem essa engenharia aí. Se fosse a lógica é essa. Cristo envia, os arautos pregam. Você sabe que... não, eu vou falar depois. Pessoas ouvem, ouvintes creem, crentes invocam e invocadores são salvos. Sem envio não há pregador, sem pregação não há mensagem, sem mensagem não há fé, sem fé não há salvação. Cada estágio é essencial para o próximo estágio. Então, a gente fica bem claro isso, né? Paulo está ali falando sobre isso, né, para chegar depois a uma conclusão, né? Poxa, alguns ouviram e outros não. E aí ele vai discorrer sobre isso, né? Por que uns ouviram e outros não ouviram? Né? Por que um povo, né, escolhido agiu de determinada forma, que nem nação era, né, ouviu? Aí a gente vai entender por que ele está falando disso aqui. Mas isso é um sinal para a gente aqui também, sabe? Essa missão, né, essas respostas aqui, cabem a nós hoje. Né? Essas respostas a essas perguntas que Paulo está fazendo nesse texto aqui, cabem a nós. Né? Sermos os arautos, né, que proclama a palavra de Deus. O que é um arauto? Já viu isso, né, naqueles filmes antigos? Que chegava um ser lá todo paramentado, pegava um rolo, abria, né, em praça pública e gritava, anunciando uma mensagem que o rei mandou para que todos os seus súditos conhecessem. É isso. Um arauto é isso, é um proclamador, é um apregoador, é um que traz a mensagem. Eles não tinham internet, né? Não tinham televisão, não tinha rádio. Então, a forma que eles tinham para fazer isso é em praça pública, né, anunciar. Então, assim, a praça pública, nos tempos antigos, antes da mídia de massa, as notícias dependiam da proclamação pública do arauto na praça. Não havia ouvintes sem proclamadores. Então, essa aí é para vocês entenderem, né? E a natureza do crer. Aqui a fé salvífica, crer antecede o invocar. Significa primeiro crer nos fatos acerca de Jesus transmitido pelo mensageiro. E o comissionamento, o envio, refere-se tanto a apóstolos comissionados diretamente por Cristo, quanto a missionários enviados pela igreja local. E eu vou mais. Né? Cada um de nós aqui é um missionário enviado para o nosso tempo aqui.
A mensagem de Cristo, ela não é suficiente se ela ficar aqui dentro. É muito pouco. Então, assim, a nossa missão tem muito a ver com isso, né? Nós irmos apregoarmos como arautos. Mas hoje tem internet, o pessoal vai na internet. Não. A internet é fria. Aliás, tem uma coisa que eu detesto, discussões em internet e discussões em grupo de WhatsApp. Só dá ruim. Só dá problema. O WhatsApp é para combinar o encontro para você discutir o assunto. Não você discutir o assunto no WhatsApp. Né? Isso aí é terrível. Sabe por quê? Por que vocês acham que é ruim? Você fazer uma discussão via um escrito, né? Você escreve a respeito. Por que vocês acham que é difícil isso? Por que não é recomendável? Alguém se arrisca? Alguém já teve essa experiência de discussão no WhatsApp ou grupo de... Alguém? Ou não? Ninguém? Ninguém? Vocês podem mentir não, meus irmãos. O olhar, eu acho que ele fala. Então, quando você conversa com a pessoa, você entende no olhar o sentimento que ela está ali conspirando. E talvez essa conspiração, na hora que você escreva, ela leve para o lado maldoso, porque o coração dela está voltado para aquilo. Então, você sentir a pessoa, eu prefiro. Já tive várias discussões via WhatsApp que deram errado. Tem isso, né? Olho no olho não substitui tela. Tela não substitui olho no olho. É você olhar e falar, meu irmão, não, eu não posso te atender. Sabe por quê? Aí você explica, olho no olho. Agora, se você fala no WhatsApp, não, seco, ponto. Pô, esse cara é ignorante. Ele é um estúpido. Como é que ele me responde dessa forma? Não. Aí você fala, não, meu querido. Não é bem assim. Se coloque no meu lugar. Se você me pedisse isso, né? Se eu te pedisse isso, como você... Eu já fiz isso. Estava sentado numa mesa, a pessoa veio me pedir um absurdo, né? Estava na minha mesa de trabalho, né? Eu falei assim, pera um instantinho. Eu levantei, senta aqui no meu lugar. Aí eu sentei no lugar dele e fiz o mesmo pedido. O que você acha disso? Ele então, cara, você está me pedindo o que eu não posso te dar. Então, aí ele saiu feliz, não ficou chateado comigo. Tá bom? Continuando. Então é isso, tá? A gente tem um comissionamento dado por Cristo, nós somos arautos da mensagem do Evangelho. Só que ele continua. Se a gente for agora lá, isso aí é a voz que ressoou, tá? Eu não vou... Tudo que está escrito aqui, eu falei de alguma forma, né? Nesse momento aqui, né? Mas ele continua. Ali a partir do 16, aí que está aí no livro, né? Quem creu? Vocês leram? Né? Se vocês leram, vocês vão perceber o seguinte, né? Vou ler de novo o texto. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. As boas novas foram apregoadas e entregues aos judeus? As boas novas foram entregues aos judeus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, foram entregues. Desde o Gênesis. Desde o Gênesis a palavra tem sido... o evangelho foi apregoado para os israelitas. Quando Deus falou para a mulher... O descendente da mulher, eu falou para os dois lá, né? O descendente, né, da mulher vai fazer o quê? Pisar a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o pé. Ele está falando aqui, é o Evangelho. Está falando já de Cristo desde o início, né? Desde o momento em que houve a queda, Deus já disse, olha, virá, o descendente irá pisar a cabeça do descendente da serpente. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Que pisou Pisou? Pisou. Foi ferido? Foi.
E depois essa revelação ela vai paulatinamente sendo transmitida para Israel. Então ele fala assim, no entanto, vou voltar a ler o texto lá de Romanos, no entanto, 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Esse aqui é um salmo, tá, que ele está citando. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Se referindo aqui aos israelitas, eles não ouviram? Claro que sim. Ele pergunta e já responde. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Está fazendo outra citação aqui de uma passagem do Antigo Testamento. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então, assim, por que eles não creram? Essa é a questão que Paulo está levantando aqui. Por que os israelitas, não creram na mensagem do Messias? Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Se a corrente pregação ouvir e crer, que é perfeita e lógica, por que eles não creram? Paulo examina ele faz 3 menções aqui do porquê isso não aconteceu. Primeiro, aquilo que eu li, que ele perguntou e já respondeu. Eles não ouviram? Aí eu já provei para vocês que sim, né? Tanto no Gênesis e toda a lei, todos os ritos da lei, os ritos cerimoniais apontavam para Cristo. O cordeiro, o sangue, né? Que mais? O pão, tudo apontava para Cristo. Só que eles, né, não entenderam, não quiseram entender, né? Então, é claro que sim, é rejeitado imediatamente, Paulo rejeitou. A prova é Salmo 19,4, que foi o que ele citou. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Então, a palavra foi pregada desde o Antigo Testamento. E principalmente, inicialmente e principalmente para os judeus. Então, eles ouviram a palavra. Então, eles não tinham motivo para não crer em Cristo. A lógica do apóstolo. Paulo transfere a linguagem do testemunho universal da criação, que está nesse texto aqui, né? Nesse texto está falando da criação, não especificamente da pregação da palavra. Para a expansão da igreja, a revelação especial. Tem a revelação geral, que foi na criação, que é o texto original, mas ele pega isso e transforma nessa revelação especial. Israel ouviu. A ignorância não serve como desculpa. O que é ignorância? O que é uma ignorância? Quando a gente fala, cara, ignorante, o que você quer dizer quando fala isso? Às vezes a gente usa a palavra num contexto que às vezes não é o correto, né? O que você falou? Ignorância é falta de conhecimento de algo. Eu sou ignorante em física quântica. Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Fala isso para mim eu falei, cara, isso aí deve ser, sei lá, mágica isso? Eu não sei o que é isso. Então eu sou ignorante nesse assunto. Mas os israelitas não eram ignorantes a respeito do Messias. Não eram. Eles conheciam, era a nação para a qual Deus revelou o Messias. Então, eles não tinham essa desculpa. Eu posso ter a desculpa se me mandarem fazer uma prova, né, de física quântica, eu vou falar, olha, infelizmente, eu sou ignorante e vai estar certo, né? Então, assim, às vezes a gente usa ignorância no sentido do cara estúpido. Já viu isso? Né? Não tem? Mas esse sentido, ele é um sentido que foi distorcido e passou a ser usada a palavra nesse sentido também. Mas a origem não é essa, tá? Só para a gente entender. A outra desculpa. Faltou capacidade? Será que Israel não entendeu?
Aí a prova vem, né? Ela foi rejeitada também, essa desculpa, essa segunda desculpa. Qual é a prova? Moisés declarou, o texto fala, né? Moisés, né, disse, né, a respeito das nações que iriam provocar ciúmes em Israel. Então, Deus declarou que provocaria ciúme em Israel através de um povo sem entendimento. É um povo totalmente que desconhecia, né? Eles seriam salvos, né? Mesmo com a ignorância deles. A lógica do apóstolo: é possível ouvir sem entender, como na parábola do semeador. Porém, os gentios, descritos como sem entendimento, compreenderam, receberam a bênção. Israel tinha plena capacidade, mas escolheu rejeitar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é gravíssimo, né? E a gente olha para Israel e fala assim: eles ouvem a palavra e não cumprem a palavra. Só que a gente esquece de ver que muitas vezes nós somos assim. Nós somos, né, resistentes, principalmente quando a palavra vai de encontro, né, contra aquilo que você já tem para você como: não, eu sou assim mesmo. Não, eu nasci assim. Vou ser sempre assim. O Evangelho, ele sempre vai nos confrontar. João Calvino falava que quem ouvia, um crente que ouve a palavra e não sai incomodado, querendo mudar, ele não ouviu, ou não é crente. Porque a palavra, ela confronta mesmo. É para isso, é aquele espelho que diz que, né, você está com feijão no dente. Feijão no dente. A palavra é assim, ela vai sempre nos confrontar. Isso às vezes não é agradável, né? Constrange, falei, rapaz, nos humilha, né? Essa palavra que o Pacheco usou na semana passada, a gente fica humilhado, porque a gente consegue, a lei humilha a gente, porque assim, não consigo, só Cristo na minha vida. Amém? Alguém tem alguma coisa? Quer complementar com alguma coisa? A gente precisa tomar cuidado com o exemplo de Israel, por quê? Porque nós fazemos igual ou pior nos dias de hoje. A gente tem as Escrituras como nunca as pessoas tiveram acesso às Escrituras. Ela é pregada, ela é explicada, e mesmo assim a gente pega e fala: isso aqui eu não vou fazer, isso não é para mim. Então a gente está fazendo igualzinho eles, estamos rejeitando as Escrituras, nós rejeitamos a Cristo. E o duro do ser humano é negar a si mesmo. E é a primeira coisa que Jesus pede para aquele que deseja segui-lo, né? A questão do negar-se tem a ver de a gente se reconhecer orgulhoso, né? Nós somos, em alguma medida, todos somos orgulhosos. E a terceira, o verdadeiro motivo, a obstinação. Essa palavra é, né, uma pessoa obstinada. O que é uma pessoa obstinada? O que vocês entendem quando fala essa palavra? Até o fim, mesmo errado. Você vê assim, cara, você vai se dar mal, e o cara continua. Presta atenção, você não está vendo lá na frente. Pode até estar vendo, mas ele é obstinado. E o orgulho nos faz obstinados. A gente não tem capacidade de ouvir. Quem é essa pessoa para falar isso ao meu respeito? Eu já vi gente falando isso. Quem é você para falar isso? Você sabe com quem está falando? Tem aquela piadinha, né, que o cara atende o telefone e começa a falar mal do outro lado, né? Aí ele percebe que está falando com uma autoridade, daí ele pergunta, né? Você sabe com quem está falando? Aí o outro: não sei, ainda bem. Aí desliga o telefone, porque ele sabe que não vai ser pego, né? Mas o orgulho é terrível, ele faz a gente entrar nessa caminhada aí de obstinação. E o povo de Israel era obstinado. A rejeição ao Evangelho não ocorreu por falta de pregação, que foi pregado para eles, nem por limitação intelectual. Não entendemos a palavra. Nada. Foi uma escolha deliberada. Ignorância intencional. Isso é terrível, né? É ignorância
intencional. Ele intencionalmente, né, ignorou, né, não atentou, não quis receber. É terrível isso. E por conta disso, propositadamente, eles tropeçaram em Cristo, né? A pedra, né, a pedra principal, né, a pedra angular, aquela que sustenta toda, né, como falou aqui o Sérgio, né, toda a estrutura naquelas construções antigas, né, dos arcos, né, tem os arcos, e a última pedra aqui é quem sustenta toda aquela, né, aquele aparato. Eles rejeitaram aquilo que dava todo sentido à lei. Aí quando isso acontece, né, toda a lei cai, desmorona. Porque ela não tem sentido, a lei não tem sentido se nós não entendermos que ela aponta para Cristo. Se a gente não entender que o fim da lei nós estudamos isso semana passada. E o fim pode ser encarado de duas formas, tá? O fim como finalidade, apontamento, né, para onde vai, e o fim, né, a consumação. Chegou. O que a lei queria dizer, chegou. Essa é a finalidade, esse é o fim de tudo isso que foi falado. Então eles tropeçaram. Então não há desculpas para o povo de Israel. Mesmo Paulo orando para que Deus os salvasse de todo o coração, com toda intensidade. Essa semana eu vi duas coisas interessantes no YouTube. Um pastor brasileiro, pregador de rua, foi para Jerusalém pregar. E ele estava do lado do Muro das Lamentações e começou a pregar o Evangelho. E foi enxotado pelos judeus que estavam ali, principalmente pelas crianças. Os adultos você vê no vídeo que os adultos os judeus incentivavam as crianças a ficar xingando ele, empurrando ele, e ele teve que sair dali. Uma outra coisa que eu vi no canal Israel com a Aline, que até indica que a gente costuma assistir esse canal, o período de lamentação deles, em que eles ficam ali também separados. Hoje esse ano está acontecendo. De um lado mulheres, do outro lado homens, eles ficam chorando e lamentando e no Muro das Lamentações, né? E aí eu lembrei de Jesus falando, e no The Chosen é muito interessante essa parte aqui, né? Que Jesus ele está afastado de Jerusalém, olhando Jerusalém, e ele recita aqui Mateus 23, 37. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Tenho dúvida que Paulo, né, falando isso que estava falando nesse capítulo, se recordou, porque assim, se encaixa perfeitamente, né? A rejeição de Israel. Vamos lá, a lógica inversa de papéis, né? De Deus, né? A inversão de papéis divina. Com os gentios, o que aconteceu? Atitude humana. Os gentios não procuravam a Deus. Não perguntavam a respeito, não ofereciam serviço, não serviam a Deus. A ação de Deus: fui achado, revelei-me a eles. E qual foi o resultado? A graça surpreendente. Deus toma a iniciativa de se dar a conhecer, né? Pela rejeição de Israel, né? Deus faz, né, usa tudo isso para se revelar aos gentios. O propósito inicial de Deus era que, de fato, né, os judeus fossem esse povo, né? Lembra lá que ele falou: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Isso era uma promessa não só para Israel, mas para não só para Abraão, mas para todo Israel. Israel seria o arauto das coisas de Deus para todas as nações e todos os gentios.
em relação a Israel, né? Ação de Deus. Todo dia estendia a mão. Ele fala no final desse texto desse capítulo, né? Atitude humana de Israel: desobediência, rebeldia e uma atitude desdenhosa. O resultado é a rejeição obstinada do próprio Israel. Coração de Deus, Romanos 10, 21. Vamos ler aqui, que é esse último ponto aqui, né? Deus estende a mão. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, todos os dias, né, Jesus falando, né, como eu queria juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas para protegê-los. Já viu essa cena assim, na chuva, lá os pintinhos? Eu já vi uma foto, nunca vi presencialmente, né? Mas é o cuidado extremo de Deus com o povo de Israel. Isso que ele está querendo mostrar ali, né? E o tempo todo Deus estendeu a mão para Israel. Entretanto, o que aconteceu? Né? A palavra uma rejeição obstinada, né? Uma rejeição intencional. Eles não quiseram. O convite, como o pai convidando o filho para casa, oferecendo abraço, beijo, acolhimento. A constância, todo dia, né? O texto fala exatamente isso, não é isso? O tempo todo, o tempo todo, estendia as mãos a um povo desobediente. E a dor divina, a resposta de Israel não foi neutra, foi resistente. Sentimos aqui o desalento e a dor do próprio Deus diante da rebeldia. Desalento, sim. Mas chegará o momento da ira. Né? A ira de Deus, que só é aplacada por Jesus. Por isso que nós dizemos que a ira de Deus foi colocada sobre Cristo na cruz. Para quê? Para que todo aquele que com o coração crê e com a boca confessar, né, tenha a ira de Deus desviada. Amém? E nós somos esse povo, graças a Deus, que tem a ira de Deus desviada por Cristo, nosso Senhor. Aí tem esse grande paradoxo, né, que continua existindo e que a gente talvez não, nós não iremos entender completamente aquilo que a gente tem falado. Paradoxo entre Romanos 9, da soberania de Deus, soberania que escolheu alguns e não escolheu a outros, e Romanos 10, a responsabilidade humana. Essas coisas, elas andam de mão dadas, tá? A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Não exclui. Então, poxa. Tanto é que ele falou que só crê quem ouve. Então a responsabilidade, né, é nossa, né, de pregar. Então a gente nunca vai estar livre dessa tensão, né, que o Jonas Madureira ele fala dessa forma, né, que é uma tensão, né, não é uma contradição, mas é uma tensão entre soberania e responsabilidade. Por quê? Os dois ensinos estão na Bíblia. E a gente não pode ignorar nenhum nem o outro. Eu sou responsável e Deus é soberano. Fica com esse problema aí para você, entendeu? Entendendo que é assim que acontece. Soberania, a incredulidade é enquadrada dentro do propósito da eleição de Deus. Apenas o remanescente é salvo. Não, o remanescente, né? Quem for remanescente será salvo. E a responsabilidade humana, a incredulidade é atribuída inteiramente à própria desobediência e obstinação de Israel. Por que eles não creram? Por causa da desobediência e por causa da obstinação do povo de Israel. É culpa de quem? Quem foi, né? Talvez a gente tenha dificuldade de entender isso porque a gente tem um pensamento
A nossa cabeça é uma cabeça moldada e formatada pelo pensamento da filosofia grega, que é dicotômica. É isso ou é isso? Como é que é? Informática, né? É 0 ou 1. Binário. O judeu não é binário. Tanto é que, assim, nós fomos ensinados há muito tempo, né, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Assim, não é que ele agora é corpo, né? Agora é alma e agora é espírito. Não, é tudo junto. Não dá para separar. Mas quando morre, aí é uma consequência do pecado, que vai ser revertida, né, na volta triunfal de Cristo, onde todos nós teremos corpos, né, glorificados. Aí, novamente, a nossa completude vai estar alcançada. Né? Seremos novamente o que somos. Tá certo? Então, nós temos esse pensamento dicotômico. Né? Por quê? Porque a nossa cultura ocidental foi grandemente influenciada pelos pensadores gregos. Então, Aristóteles, né, o mundo das ideias, né, o homem é ato e potência, sabe? Essas separações que o judeu ele não conseguia entender isso, né? Quando ele fala assim, a Terra Santa, né, eu vou herdar a Terra Santa. Quando a gente fala isso, a gente pensa em algo etéreo, né? O céu. Mas não, é a Terra mesmo que estava falando. A Terra. A Canaã. Quando ele fala de Terra Santa, é Canaã. É a terra que eles pisaram e Deus deu a eles como herança. Entendeu? Então, assim, eles são concretos, eles não são abstratos. Apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, o pensamento era semita, era de um israelense, de um judeu. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Tá certo? Então, essa tensão vai continuar, tá? Lamento. E para a gente encerrar, né, o que essa lógica exige de nós? Primeiro, é urgência missionária. A gente não pode esquecer disso, né? Temos falado isso constantemente. Né? Nós temos aí, né, o Pacheco coloca lá aquele casal de missionários, mas a gente tem que se envolver não só com a missão lá no Paquistão, lá na Sibéria, mas a gente tem que se envolver com a missão que o Senhor nos dá todo dia, quando a gente põe o pé em qualquer lugar, até dentro de casa. Você é missionário dentro de casa também. Autoexame, devemos vigiar contra a ignorância intencional. A gente falou isso, né? O Ricardo comentou a respeito disso. Temos ouvido a palavra constantemente, mas respondemos com mãos abertas ou braços cruzados. Ouve, oxe, não é comigo não. Até mas eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Não quero. Qual é a nossa atitude, né? Não estou dizendo que isso é fácil não, tá? Porque a gente tem que estar numa constante busca disso. A nossa vida é o pós-conversão, né? Que é a nossa santificação, em que a gente vai buscar isso, né? Não cruzar os braços diante da palavra, mas abrir as mãos para crescer e se tornar santo. E, por fim, confiança na graça. Celebremos o Deus que deliberadamente inverteu os papéis, humilhando-se para nos dizer: eis-me aqui, mesmo quando não o buscávamos. Deus nos encontrou. Né? Eu tenho dificuldade, né, com a palavra, né? Eu aceitei a Jesus. Não, Cristo me chamou e eu respondi. Eu não estou fazendo um favor para Cristo. Aceita? Não, te aceito. Pode vir, está tranquilo. Não. Senhor, obrigado por ter me escolhido, por ter me chamado. Estou aqui. Amém? Isso é Romanos 10. Iremos agora partir para Romanos 11. Não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado com esses estudos. Tá? Que vocês aproveitem, que vocês façam a leitura. Eu sempre friso isso, né? Leiam em casa. Né, que o aproveitamento vai ser muito maior se vocês fizerem isso em casa. Pegarem lá o livro, pegarem o texto, ler 1, 2, 3, 4 vezes. Reserva aí 1 horinha na semana para fazer isso. Para que Deus possa, aqui a gente discutir, comentar e falar mais a respeito. Tá bom?
Senhor, obrigado por esses momentos, pela Tua palavra, que ela faça morada no coração e que não a rejeitemos, mas coloquemos em prática nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um cafezinho ali. Daqui a pouco, nosso culto.